Nós vamos ler a partir do verso 15 até o final do capítulo. Gênesis, capítulo 43, verso 15. Hoje o nosso coral foi cantar na igreja do Campo Limpo e eu encontrei com um irmão que retornou e eu perguntava para ele: rapaz, você não foi também? Não. Você acha que eu vou perder a cereja do bolo? Está chegando na hora boa da história. E de fato, essa passagem que nós vamos ler é uma passagem cheia de emoção, passagem muito interessante do texto bíblico, da narrativa de Gênesis. Capítulo 43, todos encontraram? Acompanhe aí na sua Bíblia dos versos 15 até o 34. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é poderosa para
produzir aquilo que o Senhor quer, Pai. Transformação de vidas, para confortar o nosso coração, para nos corrigir, mas também é poderosa, Senhor, para trazer culpa sobre nós quando a desobedecemos. Senhor Deus, que a Tua palavra encontre, sim, boa acolhida em nosso coração, que possamos ouvir atentamente, Senhor, e praticá-la. Não permita, ó Deus, que distrações do nosso coração, inquietações, retirem a nossa atenção, mas que possamos estar atentos, sensíveis à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu lia esse relato, eu me emocionava com as palavras aqui descritas, tentando imaginar aquele encontro, o que se passava na cabeça desses irmãos, o que se passava na cabeça de José, daquele egípcio ali. E eu logo me recordei de um episódio que aconteceu, veiculado na mídia, há alguns anos, isso em julho de 2008, quando a então ex-senadora colombiana Ingrid Betancourt foi libertada. Aquela mulher permaneceu quase 7 anos sequestrada, vivendo num terrível cativeiro. Ela havia sido sequestrada por guerrilheiros da Farc e permaneceu todo esse tempo no cativeiro. Conta-se que numa selva. E foi impressionante as imagens transmitidas pela TV do seu reencontro com a família, depois de todo esse tempo, de todos estes anos. Foi emocionante. Estar viva depois de tanto tempo foi, sem dúvida alguma, um milagre. Um ato de graça, aquela mulher ter sido preservada. O texto que nós lemos, ele igualmente narra um reencontro emocionante. E ele nos dá um bom testemunho do triunfo da graça de Deus na vida de alguns homens, na vida destes homens, dos irmãos de José. Na semana passada, nós lemos até o verso 15, e havíamos deixado os 10 irmãos de José, no verso 15, se você observar bem onde nós paramos, os 10 irmãos de José estavam a caminho do Egito. Eles saíram de Canaã, depois de uma tarefa dura, convencerem o pai a levarem o Benjamim. Saíram então de Canaã para o Egito e levavam Benjamim com eles. Eles tinham a missão de provar àquele homem no Egito, que eles não sabiam quem era o governador dali, eram a autoridade daquele local, tinham o dever de provar para eles que eles eram homens honestos, a começar por esclarecer o episódio do dinheiro devolvido nos sacos, da prata devolvida. Depois, mostrando a eles que eles não eram espiões, mas eram homens honestos, que estavam dizendo a verdade. Depois, apresentar a eles Benjamim. Depois, trazer Simeão de volta. E por último, finalizando a missão, comprar mais comida, porque a fome apertou. Eu disse na semana passada que já estava no restinho de comida. Pegava a canequinha, já vinha pela metade, já estava acabando. Era essa a missão, dura missão dos irmãos de José. Foi lá que deixamos estes irmãos, exatamente assim. Agora, eles estão de viagem, carregando Benjamim, carregando o dinheiro que foi devolvido, e mais a mesma quantidade, ou seja, o dobro da prata que eles carregavam na primeira viagem, e carregavam ainda mais alguns presentes especiais, para tentar agradar o coração daquele homem lá no Egito. Essa foi a tática de Jacó. Eles finalmente então chegaram. O verso 16 nos conta isso. Eles chegaram. E ao chegarem, estavam ali aqueles 11 irmãos.
cheios de, digo 11 porque, agora, aliás, aqueles 10 irmãos, digo 10 porque José estava lá e Simeão também. Aqueles 10 cheios de dúvidas, cheios de preocupações, de perguntas sobre o que ia acontecer. Aqueles homens que estavam tremendo, morrendo de ansiedade, não tinham a menor ideia do que ia acontecer com eles, do que estava reservado a eles. Chegam então no Egito, e o versículo 16 narra: quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Aqueles homens, aqueles 10 irmãos, estavam cheios de medo do que poderia acontecer, o que lhes aconteceria ao se deparar com aquele homem. Eles agora são levados à casa daquele homem, o que iria acontecer? Estavam cheios de medo. A culpa pesava no coração daqueles irmãos. O texto vai nos mostrar que eles se recordaram do que haviam feito ao seu irmão. Estavam com medo de sofrer o mesmo mal que eles infligiram a José. Com medo de serem escravizados. Ter aquilo que eles julgavam precioso, seus animais, saqueados, roubados, e serem feitos escravos. Esse era o grande medo deles. Sem dúvida alguma, quando tudo isso passa à mente deles, também deve passar aquilo que eles fizeram com José 20 anos, mais de 20 anos atrás. Sem dúvida, tudo isso que estava acontecendo, todo esse momento angustiante que eles estavam vivendo, era alfinetadas na mente o tempo todo, lembrando-os daquilo que eles fizeram com José, mais de 20 anos atrás. Bom, essa era a inquietação deles, certamente. Mas o texto fala de José, e pensando aqui, mudando o foco para José, ao olhar aqueles homens diante dele, José logo compreendeu que, nós temos 10. Aquele ali deve ser Benjamim. Aquele ali que está junto com ele, são 10, deve ser Benjamim. Eu fico imaginando o que deve ter passado na memória de José nessas horas. Eu fico pensando aqui, José naquele momento, que filme passou na sua cabeça? Ele era um adolescente, tinha cerca de 17 anos, quando fora vendido pelos seus irmãos como um escravo aleijado ainda. Foi tirado do convívio da sua família, tirado do seu ambiente, de um lugar onde ele era tão querido, tão bem tratado. Tudo isso certamente passava na cabeça de José. Ele, que agora era a maior autoridade do lugar, tinha poder para mandar prender os seus irmãos, tinha poder para colocá-los num buraco também, como fizeram com ele, tinha poder para fazê-los escravos, assim como aconteceu com ele, tinha poder para tudo isso. Mas ao invés disso, o que faz José? O texto diz, ele dá uma ordem ao seu servo, dizendo: preparem um banquete e os levem para minha casa. Veja, irmãos, que lição para nós. Nós temos aqui um grande ato de graça. Eles não mereciam isso. Eu fico pensando também no que passava na cabeça daquele empregado ao receber essa ordem. O texto não diz. O texto não nos dá aí nenhuma pista do que se passava na cabeça daquele egípcio. José dizendo para eles: olha, você pega esse pessoal empoeirado aí que viajou dias para chegar de Canaã até aqui e leva eles lá para minha casa e prepara uma comida da melhor, tá? Porque daqui a pouco eu vou me encontrar com eles. Eu não sei o que passava na cabeça daquele egípcio, mas uma coisa é certa. Ele obedeceu. Prontamente obedeceu ao que José disse. Agora,
Olha o verso 18. Vamos olhar de volta para os irmãos de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Olha só a ansiedade, o medo tomando conta destes filhos de Jacó. Eles não esperavam por um ato de graça. Se continuarmos lendo o texto, fica muito claro que eles não estão contando com um ato de graça da parte desse homem poderoso. Verso 19: por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantidade exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Eles estavam com medo, cheios de medo. Aqueles homens estavam fora de si, de tanto medo, de ansiedade. Era o peso da culpa que não dava tréguas, que incomodava e alfinetava o coração o tempo todo. Era a culpa que os assediava. Pensavam que fosse acontecer algo ruim com eles. Só pensavam no pior. Só pensavam que seriam feitos escravos, tal como José no passado. Pensavam que perderiam seus animais, ou até pior, que pudessem ser mortos. Só pensaram, só esperaram o pior. Não contavam com um ato de graça da parte daquele homem no Egito. Nós também, quantas vezes não somos pressionados e assediados pela nossa culpa? A culpa faz isso. Às vezes, o histórico nos deixa assim. Confesso aos irmãos, tenho dito que tenho lutado muito com esses textos, em aplicá-lo na minha vida. E essa semana eu tive uma experiência muito parecida com a que aqui é relatada, dos irmãos de José. E não me pareço nada com José, e vejo que estou me parecendo muito mais com os irmãos de José. Recebi um bilhete na agenda do Davi, no dia 5? Para comparecer no dia 6, para conversar com a coordenadora dele, sobre o comportamento dele. A hora que eu vi aquele bilhete, já imaginei, aprontou, fez alguma. Cheguei em casa, mostrei para Amanda, e agora? Também pensou a mesma coisa. E pensamos um pouco mais. Aí conversamos com ele para tentar arrancar dele o que tinha acontecido. Depois de muito insistir com ele, ele abriu o jogo. E aí ele contou. Eu e o Eduardo, um amigo dele, matamos formiguinhas na escola. E a professora brigou. Aí eu pensei, tá estranha essa história. Não deve ser só isso. E apertamos mais. Daqui a pouco ele disse que chutou a professora. Falei, tudo bem. Tomamos as medidas que tinham que tomar. Olhei para a Amanda, falei, vamos com calma, não vamos fazer nada com ele ainda não. Deixa para amanhã, vamos ver. Talvez até é um feedback, uma coisa natural que todo semestre eles têm que fazer. E lá estava eu na manhã do dia seguinte, com a coordenadora e com a professora do Davi. E aí eu vi o quanto me parecia com os irmãos de José. Não era nada daquilo que nós pensávamos. De tanto nós insistimos com ele, ele contou um pecado já muito perdoado, de lá do passado. E na verdade as formiguinhas eram verdade. Mas não era aquela razão da professora estar chamando. Era para simplesmente dizer que ela tinha notado uma grande mudança no comportamento dele. Ele estava parecendo outro garoto do começo do ano para cá. Era algo positivo. Era algo bom. Mas eu já esperava o pior.
Eu não esperava um ato de graça. Eu esperava o pior, mas não era. Era algo bom. Era assim que estavam os irmãos de José, esperando o pior. Eles não contavam com um ato de generosidade, um ato de bondade. Estavam pessimistas com tudo aquilo que estava por acontecer. A culpa, o medo, os fez pessimistas. E veja a resposta que eles receberam no verso 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Eu fico pensando, aqueles homens deveriam bater joelhos de tanto medo que eles estavam. Para aquele servo egípcio olhar para eles. Fiquem tranquilos. Não precisam ficar com tanto medo igual vocês estão. O medo estava estampado na cara deles. A ponto de o administrador aqui dizer, olha, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então, soltou Simeão e o levou à presença deles. Eu fico pensando, era tudo que aqueles homens não esperavam ouvir. Estavam pessimistas, estavam esperando o pior, mas receberam uma resposta apaziguadora. Receberam uma resposta cheia de, olha, fiquem em paz, fiquem tranquilos. O homem disse aqui em hebraico para eles, shalom, ou seja, fiquem em paz, tranquilos. Olha, o Deus de vocês, o Deus do seu pai, foi quem deu esse presente para vocês. Rapaz, irmãos, que resposta maravilhosa, graciosa. Eles não contavam com isso. Até mesmo o egípcio conseguia enxergar na vertical, mas os irmãos de José não. Eles só conseguiam enxergar na horizontal. Aquele egípcio já estava entendendo mais de Deus do que os próprios hebreus. Estava dando uma lição de teologia para eles aqui. Olha, o seu Deus, o Deus dos seus pais, foi Ele que devolveu, foi Ele que deu esse presente para vocês, fiquem tranquilos. De quebra ainda ganha uma lição dessa, uma lição de teologia. Eles em momento algum, irmãos, conseguiram entender que a devolução do dinheiro era um ato da graça maravilhosa de Deus na vida deles. E por quê? Por que eles não conseguiam enxergar isso? E até o egípcio conseguia? Talvez porque a culpa e o medo os impedisse, os atrapalhasse de ver a mão graciosa de Deus nas vidas deles. Mas a graça de Deus triunfou de um modo abundante na vida daqueles homens. Eles não mereciam nada de bom. Você acha que eles mereciam alguma coisa boa? Não mereciam nada de bom pelo que fizeram. Mas o que eles receberam? O texto diz que eles receberam o cereal, os alimentos, receberam o dinheiro de volta, até aqui, receberam agora o irmão também de volta, o Benjamim, são e salvo, foi entregue para eles. Olha só, e ainda de lambuja ainda ganharam uma lição de teologia. Quanta coisa, não? Triunfo da graça mais uma vez na vida desses homens. E as bênçãos não pararam por aí. Olha o que diz o verso 24 e o verso 25. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Mais um ato de graça. Mais um ato de graça. Enquanto eles chegavam com o dinheiro, com os presentes, com tudo isso, com Benjamim, ao invés de serem interrogados por José, ao invés de serem ali talvez sabatinados a respeito dessas coisas, a respeito de se eram ou não espiões, a respeito do que eles falaram na outra viagem, não, nada disso. Olha o que acontece, eles são levados para a casa de José, recebem água para lavar os pés,
recebem um banquete no palácio e ainda ração para os animais. Mais um ato de graça. E quando chegamos agora aos versos 26, entra em cena então José. Olha o que diz o texto. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Mais do que depressa aqui, irmãos, o texto registra que eles já se apresentaram diante de José, colocaram diante dele os presentes, se prostraram diante dele. Eu fico pensando aqui o filme passando na cabeça de José, aquilo que ele contou aos irmãos que iria acontecer, que estava no seu sonho. Eles, você está se achando demais, rapaz, você é um sonhador, chamavam ele de sonhador. Olha o sonho se realizando. Mas, diante de tudo isso, eles, mais do que depressa, se prostram, entregam os presentes, mas antes que aqueles homens se desmaiassem de medo, o que faz José? José já quebra o gelo. Vocês estão bem? Lógico que não, porque aqueles homens estão tremendo de medo. Como é que está o vosso pai, de quem vocês me falaram da outra vez? Ele ainda está vivo? E aí eles respondem: sim, nosso pai ainda está vivo. Está bem velhinho, é verdade, mas está vivo. Aqueles homens cheios de ansiedade respondem: sim. E é nesse momento que acontece aqui o que eu chamo de um momento digno de um quadro. Talvez, se algum dia a gente montar um grupo de teatro aqui, já vai a minha primeira sugestão para uma peça de teatro. Olha só que quadro, irmãos, o verso 29. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Nesse momento as emoções afloram. Nesse momento fervilha no coração de José suas emoções. José levantou os olhos, contemplou ali diante dele seu irmão Benjamim, a quem ele não via há mais de 20 anos. Benjamim era a única ligação direta que ele tinha com sua mãe, filho de Jacó e de Raquel. Somente ele era irmão assim por inteiro. Os outros podemos chamar de meio-irmão. Eram irmãos só por parte de pai. Somente Benjamim era irmão de pai e mãe. Era o irmão caçula. Era certamente alguém que ele chegou a pegar no colo. Alguém com quem ele brincou, alguém que ele ajudou, talvez a mãe a cuidar. As emoções fervilhavam no coração de José. Certamente seu coração naquele instante veio à garganta. E as lágrimas eram ali esmagadas para não descer. E ele consegue manter a postura, se segurar diante dos seus irmãos. O texto continua dizendo agora no verso 30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. Um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Como todos nós que temos momentos que não conseguimos reprimir nossas emoções, momentos que a gente não aguenta segurar mais. Assim também José teve um momento desses, um momento em que ele não se conteve mais, um momento em que ele não aguentava mais suportar. E o verso 30 diz que ele se apressou para sair e chorar. Homem também chora. Para os machistas de plantão, homem também chora. José procurou ficar sozinho para se recuperar a calma. E aí eu fico pensando aqui, tente imaginar
aquele homem cheio de poder, investido de autoridade naquela época, caído em prantos, chorando alto. Imaginem o filme passando na cabeça de José, irmãos, naquele instante. Todos os anos de solidão no Egito, a saudade da família, as atividades espirituais na casa do seu pai, que ele não tinha mais nada disso, os momentos em família, o sofrimento que passou durante muitos anos no Egito, ele não se conteve. Ao ver seus irmãos, principalmente Benjamim, ele chorou. E não tinha nada de errado com ele não, irmãos. Não tinha nada de errado com José ter chorado dessa maneira, se emocionado a tal ponto. Não tinha nada de errado. Quando nós olhamos nas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar grandes homens de Deus se emocionando igualmente, ou até mais. Lembra-se de Davi? Davi, depois de perder seu filho Absalão, onde aquele que veio trazer a mensagem achou que era uma mensagem boa, Davi se põe aos prantos e chora amargamente a morte do seu filho Absalão. E olha que Absalão o perseguiu, querendo matá-lo. Mas Davi pranteou, como quem quase descia à sepultura junto com o filho. E Moisés, quando deparado diante da rebeldia do povo, ele também se põe a reclamar diante de Deus. Por quê? E Elias, que nós lemos durante o texto, durante o culto, Elias, depois de um momento de vitória, ter acabado com os profetas de Baal ali, Jezabel promete a ele que, olha, em 24 horas eu vou acabar com você, ou eu não me chamo Jezabel. E o que acontece com Elias? Ele sente medo. E ele vai pedir ao Senhor a própria morte. Irmãos, são grandes homens de Deus que passaram por situações terríveis e fizeram a mesma, deixaram extravasar as emoções. O que dizer então de Jó? E tantos outros homens na Bíblia. Não há nada de errado com esses homens. Deus não levou em consideração o pedido de morte de Elias. Deus o fortaleceu e o animou com mais 7.000. Você pode estar pensando aí, mas pastor, isso é um absurdo. Isso não se faz. Pode ser. Mas sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É que Deus não condenou nada disso. Deus não os condenou por isso. Deus não jogou na cara deles. Guarde bem, Deus não vai grampear as suas orações no momento de aflição para depois apresentar diante de você para incriminá-lo. Ele não vai trazer e apresentar num filminho ou jogar na mídia para te incriminar. Não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus não vai jogar na sua cara seus atos de pecado, seus atos de desespero, de medo, de aflição, nos seus momentos de emoção, de erros. Não, Deus não vai divulgar, não vai jogar na sua cara. Irmão, irmã, você já passou por uma situação assim? Onde você chegou em casa, deitou na sua cama e chorou no travesseiro. E depois pediu o socorro que vem de Deus. Já passou por uma situação assim? Quando a gente decide fazer o que é certo, isso acontece. Isso acontece. E o sofrimento e o choro vem. Inevitavelmente. Mas é tão bom saber que o Senhor está presente nessas situações. É tão bom saber, irmãos, que o Senhor está conosco nestes momentos também. Nós temos a graciosa companhia do Senhor nessas horas. Isso é o mais consolador. Agora estamos diante de José, um homem investido de poder, um homem
que apesar de toda a autoridade que tinha, era ainda assim homem, igual a eu e você. Era um ser humano, com emoções reais, emoções humanas. E ele chora, ele se emociona. E o texto prossegue. O texto vai prosseguir nos contando que, depois de ter chorado algum tempo, ele se recompõe. Verso 31. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida, sirvam a refeição. E o verso 32 é ainda curioso, porque ele diz: serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Verso 38 é curioso que o costume da época foi respeitado. Os egípcios não comiam com os hebreus porque eles não toleravam os sacrifícios praticados pelos hebreus. Aquilo era um sacrilégio para eles e eles não toleravam, de modo que eles não sentavam para comer juntos. E olha que curioso, você tem José numa mesa, o egípcio numa outra e os 11 irmãos na outra, comendo separados, no mesmo lugar, mas em mesas separadas. Era o costume da época sendo respeitado. Mas mais curioso ainda, e o que deixa aqueles 11 irmãos perplexos com a graça, era o fato de que José manda que eles sejam colocados em ordem. Sem consultá-los, ele os coloca em ordem. Exatamente em ordem, do mais novo para o mais velho. E ali estavam aqueles 11 em ordem. Ainda que eles pudessem imaginar que aquilo fosse uma coincidência. Seria uma coincidência de 1 em 40 mil. Devido à quantidade de ordens diferentes que 11 pessoas poderiam estar. Mas ali estavam os 11 em ordem. E o que isso diz para nós? Aquele homem sabia muito sobre aquela família, mais do que eles imaginavam que ele sabia. E agora é ainda curioso o que ele relata no verso 34. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. A graça de Deus foi tão abundante, eles estão num banquete, comendo à vontade, tão perplexos com a graça de Deus, esperavam algo tão ruim, agora estão no palácio de José, comendo da melhor comida e abundância, em ordem. E Benjamim ainda recebeu 5 vezes mais que os outros. Por que será? O texto diz: porque era o irmão a quem José tanto amava. José muito amava Benjamim. E ele então dá 5 vezes mais para o Benjamim. Eu fico pensando aqui, se eu estivesse no lugar do Benjamim. Você também deve estar se fazendo essa pergunta. Ele talvez pudesse estar olhando para os outros assim: me belisca porque eu acho que eu estou sonhando. Ou, será que nós morremos e já chegamos no céu? Ou ainda, talvez ele pudesse estar pensando: espera aí, né? Eu sou magrinho, mas também não precisa exagerar, né? 5 vezes mais que os outros é muita coisa. O fato é que a graça de Deus os deixou perplexos. Ficaram espantados. Os atos de graça de José libertaram todos aqueles homens cheios de medo. No início havia sentimentos de medo, de ansiedade. Depois que José demonstrou todos aqueles atos de bondade, o medo foi embora. Agora estavam todos tranquilos, comendo à mesa. Talvez eles pudessem dizer: agora sim, que alívio, né? Aliás, que graça, né? Que graça. A graça triunfou mais uma vez. Aqueles homens que nada mereciam foram alvos de tamanha generosidade e atenção. O medo deles foi substituído pela graça. Gosto muito do que Charles Swindoll escreve a respeito de José. Eu tenho compartilhado algumas coisas e ele diz: olha, a vida de José, e eu quero encerrar, nos oferece uma ilustração
magnífica da graça de Deus, quando Ele veio em nosso socorro na presença de Seu Filho, Jesus Cristo. A vida de José nos oferece uma ilustração magnífica da graça de Deus quando Ele veio em nosso socorro na presença de Seu Filho Jesus. Tantos se achegam a Ele como os irmãos culpados de José, sentindo a distância e temendo o pior de Deus, e acabam como? Vendo-o demonstrar incrível generosidade e misericórdia. Em vez de serem condenados, eles são perdoados. Ao invés de sentir culpa, são libertados. Em vez de experimentar o castigo esse que certamente nós também merecemos, o que acontece? Somos posicionados à sua mesa e nos é servido mais comida do que podemos comer. Irmãos, é no mínimo maravilhoso olhar essa história e enxergar aqui um retrato de Cristo, do Cristo que morreu por nós na cruz, daquele que carregou as nossas culpas e o nosso pecado, daquele que foi rejeitado e agora Ele próprio quer se aproximar de nós, nos aproxima dele mesmo. É maravilhoso enxergar esse retrato do Cristo, que tal qual José busca se aproximar dos seus irmãos, Cristo quer nos aproximar dele. Irmãos, você anseia por isso? Você anseia por se aproximar de Cristo? A boa notícia que eu trago para você é que, eu costumo dizer isso e eu não vou cansar de dizer, até que Cristo volte, as portas da graça ainda estão abertas. A boa notícia é que Cristo quer ser gracioso com você. Sim, a mesa está posta. E sabe o que mais? Jesus está sorrindo e está esperando que você tome o seu lugar na mesa e aproveite a festa que Ele preparou. E tem você como convidado, tem você em mente. Sente-se, a graça está sendo servida. Cristo espera por você. E você não precisa fazer nada para merecer isso, porque Ele já fez por você. Você não precisa de nenhum ato de bondade para participar dessa mesa. Cristo já fez isso por você. Você só precisa estender as mãos e aceitar esse convite. É o que a Bíblia nos fala, que é a fé. Mas talvez não só o convite, mas até mesmo este ato de estender a mão, que chamamos de fé, seja também um dom de Deus. E será que eu tenho essa fé? Sim. Se o teu coração arde nessa noite, se o Senhor te incomodou com a palavra dEle nessa noite, para que você se aproxime e tome o seu lugar na mesa, é porque Ele também não só te deu o convite, mas já te deu a necessária fé para aceitar o convite. Então, eu quero repetir com a palavra do texto bíblico. Se hoje você ouvir a voz dEle, não endureça o seu coração. Vem, senta. A mesa é tua, a mesa foi preparada para você. É a palavra que encerramos o estudo dessa quinta-feira. Aproveite. O banquete é para você também. As portas da graça estão abertas. Amém?